Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre ser casa de oração. Então, se vocês, aqueles que estiveram aqui desde o início, se lembrar, nós tivemos o primeiro domingo explicando o que é essa casa de oração. Como Jesus limpou o templo, purificou o templo, para que o templo voltasse a ser casa de oração. E nós fomos chamados a ser casa de oração e casa de oração a todos os povos, para que todos tenham acesso a Deus. Diante disso, a gente conversou aqui. Para que possamos ser casa de oração, nós temos que relembrar a nossa própria identidade. Essa identidade, de acordo com a Escritura, ela tem uma tríplice forma de ser explicada. A Escritura diz que nós somos filhos de Deus. E aí nós aprendemos que nem todo mundo é filho de Deus. E estudamos quem é e quem não é filho de Deus, o que significa ser filho de Deus, por que nós chamamos Deus de Abba, Pai, o que significa isso e o amor que Deus tem por nós. Depois nós estudamos sobre a segunda parte da nossa identidade, que é sermos sacerdotes de Deus, e o que significa o sacerdócio real do crente, em que todos os cristãos são sacerdotes de Deus. Não há uma classe superior na igreja, mas todos nós somos sacerdotes. Inclusive já aprendemos que a função do pastor é uma função diferente, uma responsabilidade diferente, mas todos estamos no mesmo nível, porque todos somos sacerdotes de Deus e somos responsáveis de levar os homens a Deus, homens aqui, homens e mulheres, a conhecer a Deus e se aproximar de Deus. Aí nós chegamos nessa mensagem da semana passada, em que a gente conversou sobre o que Deus espera de nós, que é frutificar. Tivemos o teatro para nos ajudar, quando estivermos diante de Deus, o que Ele vai cobrar de nós, e aprendemos sobre essa frutificação e o que isso significa na nossa vida. A importância de não vivermos na igreja como uma árvore que só tem folhas, porque Deus não quer isso de nós. Que congressos são importantes, que vir ao culto é importante, tudo isso são partes importantes, mas não é o objetivo final. São meios para chegar ao objetivo final, que é a frutificação, onde você mostra o caráter de Cristo através da sua vida, e esse caráter de Cristo te habilita a lançar a semente do Evangelho, que fará novas árvores, ou seja, novas pessoas salvas em Jesus Cristo. E hoje a gente vai fechar a nossa identidade em Cristo. Vamos conversar sobre o fato da Bíblia dizer que somos noiva do Cordeiro. Apocalipse 19:7 diz que o Cordeiro virá para buscar a sua noiva. Antes de você abrir a sua Bíblia, antes da gente chegar no texto em si, se Cristo vem buscar a sua noiva, nós precisamos pensar um pouco sobre casamento. Só que o casamento de hoje em dia é diferente do casamento do que foi escrito na Bíblia. É diferente da forma de casamento. Hoje em dia, inclusive, nem se tem muito compromisso. Os noivos não têm esse compromisso todo que deveriam ter, e muitos casamentos não têm. Muita gente casa falando, se não der certo, eu separo. A pessoa já casa com esse pensamento, o negócio é meio feio. Então, a gente hoje tem estilos de casamento complicados. Nem todo mundo casa realmente como Deus espera. E por que eu vou explicar para vocês o casamento para lá? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou explicar com muitos detalhes o casamento. Mas se você prestar atenção e memorizar um pouco do que é o casamento na época de Cristo e reler o Novo Testamento, você entenderá de uma forma diferente muita coisa que você lê no Novo Testamento. E vai compreender como que Deus usa a família e o porquê que o mundo é sempre contra a família. Você pega, por exemplo, a galera militante LGBT+, e eles estão o tempo todo dizendo que tem que destruir a família tradicional. Por quê? Porque a única coisa que nem ditadura, nem capitalismo, nem socialismo, nem comunismo, nem nada conseguiu derrubar é a família. E que tudo que o mundo precisa é derrubar a família. Por que hoje os homens são demonizados? Os pais são demonizados? Claro que nós temos aqueles que fazem as coisas erradas mesmo. Mas por que são demonizados? Por que nós não ensinamos os meninos a serem pais corretamente desde novos? A serem homens corretamente desde novos? Porque a Bíblia diz que Deus é Pai. A representação no mundo de Deus é Pai. Então o que eu preciso fazer? Demonizar os homens e demonizar pais, para que você não entenda tão bem sobre Deus. Quando você é um bom pai, seu filho cresce olhando para Deus de uma forma. Quando você é um mau pai, ele tem dificuldade de reconhecer quem Deus é. Então quando eu dou curso para pais, os pais são apertados com força.
Porque precisam aprender que ser um bom marido e um bom pai é um dos maiores testemunhos que você dará em casa para que seus filhos sejam uma geração que encontrem a Jesus Cristo. Porque eles precisam ver Jesus Cristo em você. Essas são questões importantes. Então, vamos ao casamento, vamos entender um pouco. Primeiro, o casamento naquela época, ele começava geralmente com o pai. Era o pai que buscava uma esposa para seu filho. Era ele que ia observar famílias e tudo mais. E quando ele encontrava uma menina que ele achava que seria bom para o filho, ele ia pesquisar sobre a família, ele ia pesquisar quem aquela menina era, para realmente conferir se ela era boa para seu filho. Uma vez que o pai chegasse à conclusão de que aquela era uma boa menina para seu filho, eu não estou falando aqui dos acordos porque o pai quer, a família quer ganhar alguma coisa. Estou falando do casamento feito do jeito certo, só para você entender. Porque senão a gente vai lembrar das questões históricas, tinha gente que fazia acordo de família por causa de dinheiro, esquece isso. Estou falando casamento do jeito correto. O pai, então, ele olhava, ele pesquisava, ele tinha certeza que aquela menina era bom para seu filho. Depois que ele fazia isso, ia ter o acordo de famílias. E aí o noivo tinha que ir à casa daquela menina para poder fechar o acordo. Os pais já tinham conversado. O noivo agora tinha que ir à casa e ele tinha que entrar na casa dela. E essa é uma das informações que você precisa guardar, que ao longo da mensagem você vai entender como ela é importante, que o noivo tinha que entrar na casa da noiva para poder fazer o fechamento. Ao fazer o compromisso, quando eles iam fechar o compromisso, esse compromisso era feito de forma pública. Eram chamados testemunhas. Publicamente era feito o compromisso de noivado. E aí eles assinavam um termo chamado ketubá, onde tinha o termo de compromisso que os dois tinham que seguir. Por quê? Por que José, lembra de José e Maria? Por que José, quando descobriu que Maria estava grávida, ele com um coração bom, ele falou assim, vou sair de fininho. Porque quando um acordo era firmado de noivado, a Bíblia chama os noivos de marido e mulher. Eles não podem ter relação sexual, eles não moram na mesma casa, mas eles já têm o compromisso de marido e mulher e são respeitados como marido e mulher. Então, para José, quando ele descobriu a questão de Maria, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o julgamento que era feito igualzinho de divórcio. E ele teria que dizer que ela estava grávida fora do casamento, que ela não era mais virgem. Na cabeça dele. A gente sabe que isso veio do Espírito Santo, tá? E aí, se ele dissesse isso, o que ia acontecer com Maria? Deuteronômio diz que a mulher que... Ou a mulher não. Qualquer um dos cônjuges que cometesse adultério tinha que acontecer o quê? Ser apedrejado. Maria teria que morrer. Entendem? Tamanha era a seriedade do compromisso de noivado. Só que depois que ele... Aliás... Durante esse compromisso de noivado, que eles assinavam a ketubá, eles também faziam uma cerimônia chamada kiddush. Daqui a pouco eu vou explicar essa cerimônia para vocês. E aí, o noivo voltava para a casa do pai. A noiva não ia com ele. A noiva permanecia na sua casa com a sua família. Só que a vida dela agora ia mudar. Uma vez assinada a ketubá, ela tinha um compromisso. Então agora ela ia viver como uma mulher casada, sem ter relação com o noivo que voltou para a casa do pai. Eu já vou explicar porque que ele voltava para a casa do pai. E ela permanecia ali. Ela começava a se preparar para o casamento. Ela acendia uma candeia na porta da casa. E ela tinha a responsabilidade de manter aquela candeia acesa o tempo todo. Aquela candeia indicava para quem passasse na rua que ali havia uma noiva, perto de casar. As pessoas às vezes cantavam, dançavam, proferiam bênçãos. Elas honravam aquela casa onde havia uma menina virgem preparada para o casamento. E a noiva não podia deixar a candeia se apagar. Mas não só isso, ela ia preparar tudo para o casamento. E aqui há uma coisa, o noivo voltou para a casa do pai. O casamento foi marcado? Não. Naquela época não se marcava casamento. A noiva tinha que estar preparada o tempo inteiro. O noivo podia voltar a qualquer momento do dia ou da noite. E ele não entraria na casa dela mais. Ele iria chamá-la e ela pegaria as coisas, apagaria a candeia e ia embora. Então ela tinha que estar o tempo todo pronta. Pronta. E o noivo? Bom, o noivo voltava para a casa do pai, onde ele ia chegar para o pai, mostrar que ketubá, você foi feito já o negócio. E a partir daí, o pai daria a ele uma herança. E o noivo iria começar a preparar a sua casa, sua rupá.
Ele ia preparar o seu ambiente, arar a terra, preparar tudo. Por quê? Porque ele só poderia trazer a noiva para estar com ele quando tudo estivesse pronto para poder cuidar dela. Ele não poderia tirar a menina da casa do pai, onde o pai dava o alimento, dava tudo para ela, para agora botar ela num ambiente que não tem nada. Então ele tinha que preparar as coisas. O noivo se preparava e ia atrás da noiva? Não. O noivo só iria buscar a noiva quando o pai dissesse que tudo estava pronto. Nem o noivo sabia o dia ou a hora que ele iria buscar sua noiva. O pai iria observar, e quando o pai achasse que a roupa estava pronta, estava tudo preparado, o pai diria ao noivo, vá buscar sua noiva. Não interessa o momento do dia, se é dia, se é noite que for, o noivo partiria, chegaria próximo à casa da noiva, e então ele chamaria a noiva, ela sairia, apaga a candeia e vai com o seu noivo para casa, vai com o seu esposo para casa. Quem passasse na casa dela depois que ela saiu, viria a candeia apagada e saberia o quê? A noiva já casou. Ela já está com o seu noivo. Quando eles chegavam na casa do pai, os dois, o pai já estava esperando. Ele iria recebê-los, iria segurar na mão dos dois e proferir as bênçãos dele como pai, para os dois, e declarar os dois devidamente casados. Eles iriam para Rupá, onde se concretizaria o casamento. Os adultos já entendem do que eu estou dizendo. O casamento seria consumado. E após isso, teria a festa de casamento, onde o noivo apresentaria a sua esposa a todos, e todos faziam uma grande celebração, porque agora eles estão devidamente casados. Amém? Se você já talvez tenha percebido, eu praticamente disse para vocês todo o Novo Testamento. Apenas dizendo para vocês como era um casamento. Eu acabei de dizer para vocês todo o Novo Testamento. E aí você entende que quando Paulo escreve a marido e mulher, e ele termina dizendo, o casamento é o mistério entre Deus e a igreja, ele está se referindo a tudo isso que eu disse para vocês. E aqueles que leram naquela época entendiam perfeitamente do que estava sendo dito, do que estava sendo lido na carta, porque o Novo Testamento aí está. Vamos ler o texto de Apocalipse 19. A grande festa do Cordeiro, a grande festa entre o noivo e a noiva do retorno de Cristo. E a partir daí nós vamos para os demais textos desta noite. Apocalipse, capítulo 19, nós leremos do verso 1 ao verso 10. É o último livro da Bíblia, então é só ir de trás para frente. Todo mundo achou, amém? Então vamos lá. Diz assim, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia! A salvação, a glória, o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-lhes lhe foi dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Aqui está o final, a festa do Cordeiro.
aquele momento em que a noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja já se reuniu com ele e está em festa do Cordeiro. Mas agora vamos retomar. Eu expliquei para vocês o casamento. E através da explicação do casamento nós vamos entender a nossa identidade de noiva e o que isso significa para nós. E a primeira coisa que nós podemos aprender é sobre a escolha. Por que fomos escolhidos? Como é que isso acontece? Eu expliquei para vocês que o pai escolhe a noiva para o seu filho. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos aqueles que estão em Deus. Primeiro foi Israel. Israel fez o que fez, era uma noiva que foi insensata. Então Deus abriu a todos nós para sermos escolhidos como noiva, para estar com Cristo, para estar com Ele na eternidade. João capítulo 15, abre sua Bíblia, vamos lá. Nós vamos brincar de Bíblia, hein? João 15, Evangelho de João, não é carta não, porque daqui a pouco a gente vai ler a carta também. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Vamos ver se é isso mesmo. João 15, 16, Jesus diz a nós assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Nós somos salvos e nos tornamos a igreja de Deus porque Deus nos escolheu e não porque nós escolhemos a Ele. Por isso que a gente evita falar para as pessoas assim, aceite a Jesus, não é aceite a Jesus, é entregue-se. Ele escolheu você. A noiva, ao ser chamada para o casamento, ela tinha a escolha de se entregar ou não àquele noivo. Entregar-se é a nossa função. Então, nós já fomos escolhidos, mas você precisa decidir, tem o poder de decisão, de entregar-se ou não a Cristo Jesus. Então, quando a gente prega o Evangelho, leva o Evangelho a uma pessoa, nós damos a ela a oportunidade de se tornar, ou de ter o compromisso com Jesus, entregando sua vida a Cristo. Nós também aprendemos que para esse casamento acontecer, o noivo tinha que ir na casa da noiva. Correto? João 1 diz para a gente que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E aí ele vai discorrendo sobre o verbo, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde é a casa da noiva do Cordeiro? Na terra, onde Deus nos colocou depois do pecado. Então o Cordeiro veio à terra, à nossa casa, assim como o noivo fazia para um casamento. E aqui ele esteve no meio de nós, aqui ele habitou no meio de nós. Mas não era só isso. O noivo tinha que pagar um preço, que até pouco tempo a gente já conhecia esse nome, já era um nome que a gente já não fala mais, mas o noivo tinha que pagar um dote, que era o compromisso que provava à família que ele tinha condições de cuidar daquela noiva. Abra sua Bíblia agora na carta de Pedro, 1 a Pedro, capítulo... Eu acho que eu não anotei o capítulo, acho que eu anotei o verso 18 e 19. Se eu não lembrar o capítulo, eu vou falar de cabeça. Daniel, sei que é bom nesse negócio, me lembra aí. Capítulo 3, acho que deve ser por aí. Verso 3, 18 e 19, deixa eu ver aqui. Isso. Não. Espera aí, deixa eu ver se está aqui o que eu estou querendo. Não, vocês fossem comprados não por ouro, nem por prata. Aonde? 1 Pedro 1, o Roberto está ali me ajudando, gente. Eu esqueci de anotar o capítulo. É isso aí. Vamos lá, 1 Pedro 1, 18 e 19. O dote era, se você fosse rico, uma moeda de ouro. Se você fosse pobre, ela era mais ou menos uma moeda de prata, se fosse muito pobre, uma moeda de bronze, para fazer o compromisso. Pedro pega essa visão de casamento e ele explica qual era o dote que foi pago pela igreja. E ele diz então, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. O que Pedro está dizendo aqui?
o dote da noiva, o dote daqueles que estão ali, não foi uma mera moeda de prata ou de ouro que daqui a pouco enferruja e acabou. O dote foi o próprio sacrifício de Cristo. Então o dote dado em pagamento desta noiva, que é a igreja, foi Cristo morrer por nós. E aí eu contei para vocês que depois que ele pagava o dote e fazia ketubá, o compromisso, daqui a pouco eu vou chegar na ketubá e no kiddush, mas quando ele fazia o compromisso, o noivo fazia o quê? Voltava à casa do pai. Depois da ressurreição, o que Jesus fez? E ele diz, eu vou para a casa do pai, mas eu volto. Se na casa do meu pai não já tivesse tudo pronto, eu diria, vou-los preparar lugar. Mas não, ele só voltou para a casa do pai porque as coisas já estão prontas. O rupá que o noivo tinha que preparar, o de Cristo já está pronto. Ele só está aguardando o dia que ele virá. Agora você compreende porque que Jesus falou, não cabe a mim saber nem o dia, nem a hora que eu virei, porque só o pai sabe. Ele de novo está usando o casamento como exemplo. De novo ele está fazendo esse tipo de citação para nós. Bom, agora vamos a outra parte do casamento para a gente entender. Então, como noivo, nós temos o sacrifício de Cristo que pagou o dote por nós. Pagou o preço do pecado. Tetelestai, está consumado. Ele rasgou o preço da dívida. Foi pago tudo isso por você. E o sangue dele foi cobrado para que você tivesse a salvação e pudesse celebrar essas bodas. Mas uma noiva, no momento em que o dote era pago, que tudo estava certo e que ela se entregou e aceitou estar com aquele noivo, eles faziam, primeiro, um compromisso, que era chamado de ketubá. Era feito publicamente esse compromisso. E era assinado com os termos desse compromisso. Nós temos uma ketubá. Alguém aqui sabe me dizer qual é? Vocês estão comigo? Eu estou dizendo para vocês que a ketubá era um termo de compromisso do que a noiva poderia ou não fazer, do que o noivo poderia ou não fazer. Qual o termo de compromisso que nós temos? Os termos de compromisso que você tem com Deus estão descritos na ketubá, na palavra de Deus. Aqui está o acordo de casamento. Aqui está o que Deus espera. E guarde essa informação. Daqui a pouco você vai perceber que ela é muito importante. E vai entender melhor o dia do julgamento. Bom, uma vez que você tem então a ketubá, que você tem um compromisso, e você precisa viver de acordo com esse compromisso, sua vida não pode ser mais a mesma. A noiva não vivia mais como vivia antes, mesmo não estando junto com o noivo, porque ele voltou para a casa do pai e está aguardando o dia do casamento. Ela não podia mais viver como vivia antes, agora ela tinha um compromisso com alguém. Então ela tinha que viver de acordo com esse compromisso. Nós temos que viver de acordo com a palavra e Deus exige isso de nós, porque é o compromisso que ele firmou conosco. Mas, durante essa cerimônia em que era feita a ketubá, durante a cerimônia em que era pago o dote e tudo mais, se fazia uma pequena cerimônia chamada kiddush, que vem da mesma raiz da palavra kadosh, que é santo. É um momento de consagração. E aí vocês vão aprender mais uma coisa que nós fazemos na igreja. A kiddush é um momento de consagração em que se bebia vinho com pão, para fazer essa consagração de aliança dos noivos. Na última Páscoa, depois de terem comido a ceia da Páscoa, o que Jesus faz? Ele tomou o cálice, pegou o pão, comeu e bebeu entre eles, dizendo que este é o meu sangue, este é o meu corpo. Ele representa a nova aliança. E mais do que isso, a Bíblia Sagrada diz para a gente, lá em Mateus, que eu estou em Mateus 26, Jesus diz o seguinte no verso 27 em diante, ele diz assim, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu vos digo que, preste bem atenção nisso, eu vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Então a kiddush era feita, e hoje nós fazemos a kiddush de vez em quando, que é a ceia. Inclusive, domingo que vem nós vamos fazer uma.
que significa a ceia, então? Nós fazemos a quidush em lembrança ao noivo, aguardando o dia em que cearemos com ele. Aguardando o dia em que cearemos com Jesus. Fazer a ceia é relembrar que nós temos esse compromisso com ele, até que ele retorne e possa fazer esse compromisso junto conosco. O compromisso público da igreja é feito de 3 formas principais. Primeira forma é quando você, ao entregar a vida a Cristo, você faz o batismo. Por isso a gente tem sala de batismo e tudo mais, e se prepara para este momento especial. Ele é feito publicamente, com as pessoas próximas de você, as pessoas vendo que você está assumindo o compromisso com o Cordeiro. Assumindo o compromisso com Cristo de forma pública. É como a Ketubá, que era feito o compromisso público. Você recebe a sua Bíblia, onde você agora vai saber como você deve se portar, porque agora você é uma pessoa que tem um compromisso público com Jesus. E nós temos a Kiddush, que é este compromisso que vai sendo relembrado da aliança que teremos com Cristo. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos relembrando publicamente do compromisso que temos. E o processo de santidade, que é viver a palavra, que é onde nós não vivemos como as outras pessoas, mas temos que viver como quem tem um compromisso, como a noiva que tinha que acender a candeia na sua casa e tinha que se portar como esposa, porque ela já tem o seu compromisso. Essas são as 3 formas que um cristão precisa viver. Abandonar a vida anterior e viver essa vida. Por que isso? Porque, ao contrário de muitas vezes as pessoas pensam hoje, o casamento naquela época, e é o casamento que é usado como exemplo na Bíblia, ele era a preparação de viver junto. Tanto que os noivos e a noiva não eram chamados de noivo e noiva. Eles passavam a ser chamados de esposo e esposa, mesmo que ainda não tivessem relação e não morassem juntos. A noiva estava se preparando por um lado, o noivo se preparando por outro. Era simplesmente preparação. Eles sabiam que a qualquer momento eles iriam estar juntos. O noivo sabia que assim que o pai achasse que estava tudo pronto, ele dissesse, vai, ele ia. E a noiva estava o tempo todo pronta, ele pode aparecer a qualquer momento. Então o casamento era uma preparação direta. Era a responsabilidade da noiva preparar o seu vestido, preparar seu enxoval, preparar aquilo que ela tinha que estar pronta para poder ir embora. Qual é o nome que se dá na nossa vida cristã essa preparação? Santidade. O processo de santidade é o processo da noiva de Cristo, da igreja, se preparando para estar pronta para a hora que ele chegar. A isso nós damos o nome de processo de santidade. O alinhamento da sua vida com a Escritura Sagrada. E Deus deixa isso muito claro. Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O que nos predestinou também nos chamou, o que nos chamou justificou, e o que nos justificou também nos glorificou. Ele nos chamou para sermos preparados para este momento, para estarmos no céu com Ele. Então, quando eu faço esse compromisso, a partir daí começa a minha preparação para estar no céu. E essa é a questão muito importante. Como noiva do Cordeiro, a igreja precisa se portar devidamente como a esposa do Cordeiro nessa terra. Buscando a santidade. Buscando o desenvolvimento do caráter de Cristo, buscando ser cada vez mais parecido com o seu Senhor, para poder estar com Ele. E aí o terceiro ponto dessa mensagem, que tem a ver com a questão do casamento, é a própria espera, ou realização do casamento. Então, a noiva se prepara para o casamento, e ela se prepara sem saber o dia ou a hora. Eu fico imaginando como é que minha esposa se daria com isso. Thaís é metódica. Quando a gente prepara alguma coisa lá em casa, por exemplo, nós vamos em tal lugar, vai passar tal tempo para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Quando eu resolvo mudar o itinerário, acabou, nós temos um problema. Que a gente está lá balançando a cabeça, deve ser igualzinho.
É assim, Marcelo, também? Tem que cumprir aquele roteirinho tudo direitinho. É. E a gente se adapta à situação rápida e elas ficam doidinhas. A esposa não sabia quando ia chegar. Mateus 25 conta pra gente da parábola das noivas, né, das virgens que estavam lá se preparando para casar. E ele diz o seguinte, que haviam 5 prudentes. Eram 10 prudentes e 10 não prudentes. Eram 5 prudentes e 5 não prudentes, isso aí. 5 prudentes e 5 não prudentes. O que ele está dizendo? 5 se prepararam devidamente. Elas estavam com a sua candeia, lembra da candeia? Sua candeia, e elas tinham um azeitezinho preparado para sempre que estava pagando, manter aquilo ali. Mas 5 não se prepararam. E aí, diz a parábola de Jesus o quê? Que as 5 que não se prepararam, uma hora estava pagando, elas queriam o azeite das outras 5, que não iam emprestar, porque elas não são besta, e elas falaram assim, não, nós temos que buscar o azeite. Só que quando elas foram buscar o azeite, o noivo passou. E quando o noivo passou, o que eu contei para vocês que era o casamento? Ele chamava e a noiva tinha que estar pronta para ir. As 5 foram, as outras 5 ficaram. Você faz parte das 5 que vão ou das 5 que vão ficar? Faz parte das noivas prudentes ou das noivas não prudentes? Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é que nós olhamos para a nossa vida como se ela só fosse nessa terra. Ser noiva do Cordeiro é relembrar que nós estamos em preparação para o lugar onde iremos viver, para a eternidade. Enquanto nós não mantivermos o nosso olhar apenas nesta terra, nós vamos tomar as decisões erradas. Nós vamos viver de forma egoísta. Nós vamos olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo. Nós vamos sempre pecar e levar as coisas contrárias a Deus. Uma das coisas que faz com que a gente realmente viva da forma como Deus espera é nos preparar para o casamento, é olhar para a eternidade. Porque quando nós olhamos para a eternidade, lembrando que o noivo vem, que Jesus vem nos buscar, então nós temos que nos preparar. Nós temos que estar ligados no que estamos fazendo ou não estamos fazendo. É como preparar um enxoval de casamento. E a Bíblia diz que esse enxoval tem que estar preparado. O texto que nós lemos de Atos 19 diz o quê? Que o que é o vestido da noiva? Principal parte do enxoval. Os atos de justiça e santidade dos santos. Seus atos, suas atitudes, seus frutos são o que Deus espera que você prepare para estar pronto para o dia do retorno do noivo para estar com ele. Nós não sabemos o dia ou a hora. Como a noiva não sabia o dia ou a hora. O dia ou a hora pode ser o dia ou a hora que Jesus vai voltar para todos. Mas o dia ou a hora pode ser o dia que ele só volta para você. Qual o dia que ele só volta para você? O dia que você morre. Se você morreu, como acabou, só vai vir um juízo depois disso, é como se Jesus já tivesse voltado para você. Você não sabe o dia ou a hora, nem que ele retornará de forma completa, ou que chegará o seu momento de se encontrar com ele. Então você precisa estar preparado o tempo inteiro. Por isso viver o evangelho não pode ser algo pesado. Por isso você precisa realmente se entregar a Jesus para ter o Espírito Santo. Porque você precisa estar preparado o tempo inteiro. Se está preparado o tempo inteiro, se for pesado, você não consegue. E como é que você dava esse casamento, então, para a gente poder ir para o final dessa mensagem, para você entender e dar mais sobre isso? Bom, quando os noivos iam para a casa do pai, quando o noivo já buscava a noiva para a casa do pai, uma das coisas que ela levava e que ele também tinha, era a ketubá. Ok? E antes de concretizar o casamento, a ketubá era lida, para se conferir se haviam seguido as regras, se ninguém havia infringido a regra. Por quê? O noivo não ia querer casar com a noiva que foi infiel a ele. E a noiva não ia querer casar com o noivo que foi infiel a ela. Então, quando você estiver diante de Deus, o que será o motivo do seu julgamento? Será que a sua vida está preparada para ser analisada de acordo com a palavra de Deus? Está preparado para enfrentar este momento no dia do Senhor? Se as suas decisões são baseadas no dia em que você se encontrará com Deus e pensado na eternidade, a pergunta que eu tenho que fazer para você é, será que você falaria as coisas que fala?
se pensasse na eternidade? Será que você falaria aquela crítica que às vezes você dá aos outros? Será que você faria aquela fofoquinha? Não, crente não faz fofoca, crente faz comentário. Será que você faria aquele comentário sobre a vida do irmão? Ou da irmã? Será que você frequentaria os lugares que você anda frequentando? Será que você leria ou não leria a Bíblia todos os dias? Iria ter o seu momento de oração ou não teria um momento de oração? Se você realmente pensar na eternidade, pensar que ele pode voltar a qualquer momento, o compromisso que você tem com a igreja dele seria o mesmo? Sua contribuição com seus dons, talentos e financeira seria a que você faz hoje? Será que se você realmente estivesse fazendo as coisas, pensando que a eternidade está para chegar e Jesus está para voltar, você falaria de Jesus para as outras pessoas ou não, já que ele mandou falar? Será que se você tivesse isso, você trataria a sua esposa como você trata? Você trataria o seu marido como você trata? Você trataria seus filhos como você trata? Você trataria seus vizinhos como você trata? Você trataria seus amigos, seus colegas de trabalho como você trata? Sabe qual é o nosso problema? É muito legal cantar, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, e bate bateria e tudo mais. Mas muitas vezes está sendo só uma historinha. E não realmente uma confiança que ele vai chegar, porque se nós tivéssemos confiança nisso, nós cantaríamos isso com temor e tremor no coração. Porque a chegada dele também é a chegada de que a Ketubá será lida e a sua vida será exposta para saber se você estará no céu com ele ou não. E nós precisamos começar a pensar nisso de forma séria. E eu expliquei para vocês da Kiddush. Por que eu expliquei para vocês da Kiddush? Quando o noivo fazia Kiddush, lá com a noiva, naquele momento que fechou o compromisso, ele só faria Kiddush com a noiva de novo no casamento, quando já estivesse na casa do pai. E é por isso que Jesus diz em Mateus, agora eu estou tomando a ceia com vocês, e só voltarei a tomar no reino do meu pai. No casamento, quando tudo isso se concretizar. E tudo isso se concretizava com uma outra coisa muito interessante. Quando eles chegavam diante do pai, o pai também perguntava ao noivo, você está preparado para dar o sustento que a noiva precisa e cuidar dela? Tem toda uma preparação para o casamento acontecer. E Jesus diz o quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Senão eu teria dito que eu vou preparar lugar. Ou seja, ele está plenamente preparado para o dia que o pai disser, vá buscar sua noiva. Você está preparado para o dia que o pai disser para ele, vá buscar sua noiva? Eu disse para vocês que tem algumas informações sobre casamento importantes. Por exemplo, o noivo, quando ia fechar o compromisso, ele entrava na casa da noiva, mas quando ele ia para buscar a noiva, ele não entrava na casa da noiva. Do lado de fora, ele só a chamava e ela tinha que estar pronta para ir embora. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele estará nas nuvens e fará o chamamento geral da sua igreja, a noiva, para ir com ele. Ele não mais entrará na casa da noiva. Ele não mais estará andando sobre a terra. Ele apenas chamará a sua igreja. E a igreja que estiver pronta, vai. Aqueles que estiverem prontos, que são noivas reais do Cordeiro, vão para estar com ele. E para tomar Kiddush com ele, para cear e celebrar, como João viu e descreveu para a gente em Apocalipse, da grande festa do Cordeiro com a sua noiva. E aqui a gente fecha a nossa tríplice identidade. Deus te chamou para ser filho e filha do Senhor. Aqueles que entregam a vida a Cristo se tornam filhos e filhas por adoção, podendo chamar ele de Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, meu papai. Mas ao se tornar filhos do Senhor, você também é sacerdote de Deus. Porque assim como os levitas, os sacerdotes vinham de uma mesma tribo, nós nos tornamos da mesma família. E por isso somos sacerdotes. E como sacerdotes, nós ministramos diante de Deus. E ministramos às pessoas, para que elas se voltem para Deus e se reconciliem com Deus. E tenham acesso ao Senhor. E como noiva do Cordeiro, nós precisamos lembrar que todas as decisões que tomamos nessa terra, tudo o que fazemos, não deve ser voltado pensando em ganhar coisas nessa terra, mas nos preparando
para estar com Jesus no céu, para o grande dia em que Ele vai nos chamar. Quando você vive desta forma, sua vida nessa terra é outra. Seu momento nessa terra é outro. Quando você vive nessa forma, você para de ter dificuldade de perdoar as pessoas. Porque um dia eu vou prestar conta diante dele. E não vai adiantar eu dizer, eu não consegui perdoar. Não existe isso. Porque é ordem dele tomar a decisão de perdão. Quando você olha para isso, você vai tratar as pessoas de forma diferente. Você vai viver de forma diferente. Porque você não é qualquer pessoa. Você é alguém que foi chamado para estar com Jesus, que tem um compromisso com Ele. Então, viva de acordo com a palavra dele, de acordo com o compromisso que você decidiu firmar. Eu tenho certeza que você que já entregou a vida a Cristo e se batizou, ninguém colocou a arma na sua cabeça para se batizar. Você escolheu. E se escolheu, você precisa viver de acordo. E você que está aqui nesta noite, que nunca escolheu isso, você tem a chance nessa noite de orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu também quero fazer parte dessa família. Eu também quero entregar a minha vida a Ti. Eu também quero me preparar para um dia estar contigo no céu e viver contigo no céu. Basta você orar a Ele, Ele vai receber você. E nós estamos aqui para te ajudar, para te ensinar sobre a palavra dEle, para te preparar para se batizar e firmar esse compromisso com Ele. Nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos cantar a Ele. E aí depois os meninos vão estar fazendo a apresentação para o encerramento do nosso culto desta noite.